Olá, bem-vindos ao curso de JavaScript da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar JavaScript. Estamos na aula 2. Os tópicos desta aula são os tipos de dados que a linguagem JavaScript aceita, as suas variáveis e os operadores aritméticos, relacionais, lógicos, de atribuição, ternário e o typeof. Os tipos de dados da linguagem JavaScript são os tipos numéricos, A linguagem aceita números. Todos os números, sejam eles inteiros ou reais, como por exemplo 14 e 3.14, são tratados da mesma forma, são tratados como números de ponto flutuante de 64 bits. Em outras linguagens, isso é conhecido como double. Todos os números, então, em JavaScript são números reais, são números de ponto flutuante e em 64 bits, como um double. As strings são cadeias de caracteres, cadeias de símbolos entre aspas. Então você tem aqui, abre aspas, exemplo de string, fecha aspas. Isso é um exemplo de string. Temos o tipo booleano, que é o verdadeiro ou falso. Você tem que usar true para representar verdadeiro e false para representar o falso. O tipo nulo, o null em inglês, vai ser útil em algumas situações. Pode acontecer de termos campos com undefined, com valor não definido. Então, undefined é tratado como um tipo de dado, só que ele é não definido. E você pode agrupar, Você pode juntar números, strings, booleanos, para formar grupos de dados, que nós vamos chamar de objetos. Então, é possível trabalhar com objetos em JavaScript. As variáveis são espaços reservados na memória onde nós armazenamos dados. Como que eu declaro esse espaço? Como que eu reservo esse espaço? Utilizando a palavra-chave var, seguido de um identificador, seguido de um nome para a variável. Por exemplo, var saldo, ponto e vírgula aqui. Var nome. Foi criado então lá na memória dois espaços com os identificadores saldo e nome para armazenar dados. A declaração pode ser feita na mesma linha, var saldo, vírgula, nome, é só separar por vírgula. Agora, observe que interessante, se você já programa em outra linguagem, você deve estar sentindo falta aqui do tipo de dado, Você diz assim, eu não tenho que dizer se saldo é numérico, se saldo é booleano, se saldo é uma string. Não. Em JavaScript, você não diz o tipo de dado que a variável vai armazenar. As variáveis em JavaScript podem armazenar todos os tipos de dados e também pode mudar de tipo ao longo do programa. Uma hora pode ter uma string, outra hora pode ter um número e assim por diante. Com relação ao escopo das variáveis, nós temos dois tipos em JavaScript, o global e o local. O escopo é a visibilidade, o que eu enxergo. Então a variável global é vista em todo o seu programa, enquanto que a variável local é vista localmente, dentro de um bloco de chaves. Eu tenho aqui um bloco de chaves que é o corpo de uma função. Então, esta variável, que eu dei o nome de minha variável, ela está declarada dentro do corpo da função. Ela tem um conteúdo que eu chamei de local, por se tratar de uma variável local. E eu declarei aqui uma outra variável fora desse escopo local aqui, chamada minha variável com conteúdo global. Esta variável, ela tem um escopo global, ela pode ser reconhecida em qualquer ponto do meu programa, enquanto que esta só é reconhecida localmente dentro desse bloco de chaves. Agora, essa instrução, esse document_write, faz uso da variável, minha variável, mas qual das duas? Então, sempre que você tiver uma variável local com o mesmo nome da variável global, a variável local tem precedência. É esse conteúdo que será utilizado, ok? Com relação às variáveis, nós precisamos dar nome para essas variáveis. Existem algumas regras para nomear variáveis. Vamos dar uma olhada nessas regras. Você não pode utilizar uma palavra reservada da linguagem para
nomear a sua variável. Você não pode ter uma variável, por exemplo, chamada else, chamada final, null. Essas palavras são reservadas, são palavras que a linguagem utiliza para suas instruções. Então elas não podem ser utilizadas como nome de variáveis. Elas não podem começar por dígitos, né? Por 0, 1, 2, não podem começar por dígitos. E devem começar por letra ou por underscore, que é aquele tracinho embaixo. Lembrando, né, que JavaScript é case sensitive, então ele faz diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, né? Ele diferencia esses dois tipos. Uma variável com letra maiúscula e outra com o mesmo significado, mas com letra minúscula, é outra variável. Então, na hora de declarar as suas variáveis, você precisa dar um nome a elas. Você deve seguir essas regras para nomear as suas variáveis, ok? Vamos dar uma olhada nos operadores, né? JavaScript é uma linguagem rica em operadores. Nós temos esses operadores aritméticos, né? Para explicar esses operadores, vamos supor que nós temos as variáveis A e B. Declarei então com var a variável A e a variável B. E olha só, eu aproveitei e atribuí a variável A ao número 10. Dei à variável um valor inicial. E B também, ó, recebeu 20. Nós chamamos isso de inicialização da variável. A variável é declarada e tem um valor inicial. Então, o operador de adição, né? A mais B aqui, ó, o operador com dois operandos, né? 10 mais 20 e 30. Esse é o resultado dessa operação. A subtração, né? 10 menos 20 menos 10. O asterisco é utilizado como multiplicador, né? Então, 10 vezes 20, 200. A divisão, então ele divide, aqui é uma divisão real, né? Então, 10 dividido por 20 dá meio. Agora, o resto da divisão usa o símbolo de porcentagem, mas não é porcentagem, tá? É o resto da divisão. Nesse caso, ele vai considerar a parte inteira dos números. Então, 10 dividido por 20 não dá para dividir, dá 0 e resta 10. Então, você obterá o resto aqui da divisão, que é 10. O operador de incremento, né, o mais grudadinho, não pode ter espaço entre os dois mais. Ele soma uma variável. Então, a variável A, ela tem o número 10, você soma dá 11. Se você colocar o mais do lado direito, né, é pós-incremento. Então você usa o valor da variável em algum momento e soma na sequência. Se tiver mais à esquerda, então ele é pré-incremento. Então você primeiro soma o 1 ao valor da variável e depois você usa a variável para alguma operação. O menos é o operador de decremento. Ele vai subtrair 1 da variável, né? E o mesmo caso, direita ou esquerda. Então, um pré-decremento se está à esquerda e um pós-decremento se está à direita. Os operadores relacionais é para verificar o que uma variável é em relação à outra. Se ela é igual, menor, maior. Então, nós temos assim, para verificar se é igual, você tem os dois sinais de igual. Tem que usar os dois, sem espaço em branco. Então, A é igual a B. Se for, o resultado dessa expressão é um booleano, né? A é igual a B? Não é, né? O A vale 10, o B vale 20, né? Vai dar false. O diferente é a exclamação igual, que parece o sinal de igual com um corte, que a gente usa na matemática, né? Então 10 é diferente de 20? Verdade, ó, true. Maior que é o mesmo da matemática. Então A é maior que B? Falso, né? 10 não é maior que 20. O menor que? Então 10 é menor que 20? Verdadeiro. Para fazer o maior ou igual e o menor ou igual, você tem que usar dois símbolos, né? O símbolo de maior seguido do símbolo de igual, e não o contrário. E não pode ter espaço em branco no meio, ok? Então, A é maior ou igual a B? 10 é maior ou igual a 20? Não, falso. E 10 é menor ou igual a 20? Verdadeiro, né? Os operadores lógicos é o e, o ou e o not. Então, o operador e é utilizado para verificar se ambas as condições são verdadeiras. Se essa condição é verdadeira e se a outra condição é verdadeira. Então vamos ver. A é maior que 5? É, verdade. E B é menor que 30?
Também é verdade. Verdade e verdade vai dar como resultado verdade. Então o e é verdade se ambas as condições aqui, ó, se ambas as operações relacionais forem verdadeiras. O ou, né, são duas barrinhas em pé, então é ou uma ou outra. Se ou uma ou outra ou ambas forem verdadeiras, o resultado vai dar verdadeiro. Né? Se ambas forem falso, aí o resultado dá falso, que é o que aconteceu. Ó. A é menor que 5? Falso, né? A vale 10, não é menor que 5. B é maior que 30? Não, B vale 20. Então nem esse deu verdade, né? Então o resultado é falso. O note que essa exclamação, ela inverte, né, o estado lógico, né? Então, se aqui, ó, A é maior que B, né, 10 é maior que 20, deu falso. Não é, 10 não é maior que 20. Aí o note do falso é verdadeiro. Ele inverte, ok? Os operadores de atribuição, né, nós até usamos aqui, ó, A recebe 10, o 10 entra na variável A, o 20 entra na variável B, o 30 entra na variável C. Esse é o operador de atribuição simples. Né? Quando ele aparece aqui, ó, do lado esquerdo, você só pode ter uma variável, uma só. E do lado direito, o que você quiser, expressões, etc. Essas expressões são avaliadas e o resultado é armazenado aqui. Então, por exemplo, A mais B, né, dá 10 mais 20 dá 30 e atribui a variável C. O valor que tinha na variável C apaga e ganha um novo. Ele tinha 30, apagou e ganhou um novo 30. Agora, existem essas atribuições chamadas de atribuições compostas. É uma forma meio bizarra de escrever. A ideia é eliminar a necessidade de reescrever a variável. Então, se eu quero escrever que C recebe C mais A, ou seja, C é o que tinha antes mais A, você pode escrever desse jeito, C mais igual a A. Então, significa que a variável C faz parte da operação aqui, né? Então, C tem 30, o A tem 10. 30 com 10 dá 40. Vai acabar que a variável C vai ficar com o valor 40. E se fosse menos? Então, vamos ver. C tem 30. A tem 10, 30 tira 10, 20, então a variável C acaba ficando com 20. O asterisco, né, que realiza aqui a multiplicação, né, asterisco igual. Então a variável C tem 30, a variável A 10, 30 vezes 10, 300. E aqui a barra igual, né, divide igual. Então C tem 30, o A tem 10. Então 30 dividido por 10 dá 3, 3 entra na variável C. Finalmente, aqui o resto da divisão, a ideia é a mesma. Então, a variável C tem 30, a variável A tem 10, 30 dividido por 10 dá 3 e resta 0. O 0 entrou aqui na variável C. Temos agora o operador ternário. O operador ternário ou condicional, né? É a interrogação e os dois pontos. Ele chama ternário porque ele tem 3 operandos. O primeiro operando, o operando que vem do lado esquerdo da interrogação, é uma pergunta cuja resposta tem que ser um booleano. Então, por exemplo, a variável idade é maior ou igual a 18? A interrogação até ajuda aqui, né? É maior ou igual a 18? Se for, eu executo... Eu pego o valor que está na frente da interrogação, true, e retorno ele, que vai ser atribuído aqui na variável adulto. Se não, o que está na frente dos dois pontos é o se não. É um false que entra aqui no adulto. Né? Então, a idade é maior ou igual a 18? Se for, o adulto ganha true. Se não for, o adulto ganha falso. Comissão, por exemplo. Ó, eu queria que a variável comissão, né? Eu pergunto, o valor das vendas aqui, ó, vendas é maior que 50 mil? Se for, a comissão é de 10%, ó, 0,1. Se não for, a comissão é de 5%, que é 0,05. A var mensagem, aqui ó, tem uma variável MSG, né, uma mensagem, e a pergunta é, a nota é maior ou igual a 5? Né? Se for, parabéns, vem para a mensagem, se não, roça, né? Tá na roça, tem que estudar mais para tirar nota, né? Então esse é o operador ternário. E o type of? Lembra que a linguagem JavaScript permite que as variáveis
armazenem qualquer tipo de dado, e aí você tem que se perguntar que tipo de dado tem dentro de uma variável. Né? Então você coloca lá type of e o nome da variável. Então, por exemplo, x tem 10. Né? Então você observa aqui ó, que x é um número. Né? Se eu mandar imprimir, né, document write, o type of x, ele vai imprimir number. Aqui, ó, x tem 3.1, é um número também. Se eu mandar imprimir o tipo do dado que está dentro de x, o type of x, ele vai imprimir number. Olá é uma string, né? Então se eu mandar imprimir o type of x agora, ele vai dizer que é uma string. True é um booleano, mando imprimir é um booleano. Então o type of vai nos ajudar a identificar o tipo de dado que a variável está armazenando. Se não, eu poderia querer multiplicar x por 2, mas se x tem uma string, ia dar uma coisa chamada undefined, né? Ia dar indefinido. Como eu multiplico 2 por uma string? Ok? E é isso, gente. Quais são os próximos passos, então? Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos, na plataforma tem lá os 10 exercícios para vocês fazerem, e assista às próximas aulas. Lembre-se de contar para os seus amigos sobre as nossas aulas de JavaScript. Até a próxima!